Boa noite, colegas, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de Processo Penal 2. Professor Lucilo Macedo, aula para o quinto semestre noturno da Faculdade FACIP Cuiabá. O tema hoje, colegas, é dar continuidade às prisões, né? Recapitulando a nossa aula anterior, começamos a falar das medidas cautelares diversas da prisão, contidas lá no artigo 282 do Código de Processo Penal. Então, das medidas cautelares, ela vai do artigo 282 ao artigo 300. Vimos quais são as espécies de medidas cautelares, são aquelas previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Vimos que as medidas cautelares elas podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. Vimos que as medidas cautelares elas podem também ser revogadas ou novamente ser decretadas ou substituídas, né, pelo magistrado. Vimos que as medidas cautelares diversas da prisão surgem no ano de 2012, justamente no momento em que os presídios estão superlotados, enfim. Então a medida cautelar ela substitui, né, uma prisão preventiva. Lembrando os colegas que a regra no ordenamento jurídico brasileiro, em face do princípio da inocência ou princípio da não culpabilidade, é a liberdade. A exceção é a prisão, né? Isso está no artigo 5º da Constituição Federal, lá nos direitos e garantias fundamentais. Eu gostaria, na aula de hoje, de iniciar com vocês a resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a audiência de custódia, e já iniciar o estudo das prisões, começando pela prisão em flagrante delito. Então, dizer aos colegas que, num primeiro momento, precisamos entender as medidas cautelares, já fizemos dessa forma. Uma das medidas cautelares diversas da prisão é justamente a prisão domiciliar, né? Então, eu gostaria de entender com vocês agora a prisão domiciliar e a fiança. Então, a prisão domiciliar, ela está no Código de Processo Penal, lá no seu artigo 318. Então, o Código de Processo Penal, ele estabelece quando teremos as prisões, a prisão domiciliar. Vamos, então, só trazer quando a prisão domiciliar ela é cabível. Diz assim o artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, inciso 1, maior de 80 anos. Né? Você pode perguntar, professor, mas maior de 80 anos comete crime? Comete sim. Está aí o exemplo daquele Abdul Masih, né? Aquele médico lá das estrelas, aquele cirurgião, né? Que fazia inseminação nas estrelas, ele tinha mais de 80 anos. Então, ele pode, obviamente, existem circunstâncias que autorizam a prisão domiciliar, mas pode, então, ficar em prisão domiciliar. Então, inciso 1, maior de 80 anos. Inciso 2, quando for extremamente debilitado ou por motivo de doença grave. Inciso 3, quando imprescindível aos cuidados especiais de pessoa maior de 6 anos ou com deficiência. Lembrando os colegas, né, que sempre utilizem o termo pessoa com deficiência, PCD, né? Não existe mais aquela nomenclatura que utilizávamos, né? Portadores de necessidades especiais. É uma das maiores ofensas que uma pessoa com deficiência recebe é ser chamada de pessoa portadora de necessidades especiais. Então não utilizem mais a nova nomenclatura pela própria lei de deficiência, né? É pessoa com deficiência PCD e não mais o termo PNE, tá? É um termo extremamente ofensivo, está em desacordo com a nossa legislação. Também cabe prisão domiciliar, inciso 4, para gestante. 5, mulher com filho de até 12 anos ou homem com filho de até 12 anos incompletos. E aí é importante observar que não é obrigatoriamente em todas as situações que eu, então, aplico, né, a prisão domiciliar. O Código de Processo Penal, então, me esclarece, pelo artigo 317, que a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado
merece a atenção dos senhores, que quando eu falo indiciado, eu estou trazendo, então, a figura do inquérito policial. O indiciado é aquele que responde ao inquérito policial, porque ele sofreu um indiciamento, né? Porque eu não falo em certeza, mas falo em indícios. E quando eu falo acusado, eu falo no trâmite, então, já da instrução criminal, ou seja, em juízo, onde eu tenho o contraditório, falou a acusação, falou a defesa. Então, cabível, então, tanto na fase do inquérito quanto em juízo, onde o acusado ficará em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, ou seja, obviamente, a prisão domiciliar só tem cabimento mediante uma ordem judicial. Ordem judicial eu falo decretada, então, pelo magistrado. Um dos requisitos, ou seja, uma das medidas cautelares diversas da prisão é a fiança, né? O que é importante que vocês entendam da fiança? A fiança, obviamente, ela só pode ser aplicada ou só pode ser arbitrada quando o crime for considerado afiançável. E eu devo, então, reconhecer como crime afiançável, na verdade, aqueles, então, que não sofrem uma vedação. Por exemplo, a Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, né, que surgiu lá em 90, iniciando, então, em 1990, ele passou, então, a trazer aqueles crimes hediondos e os crimes hediondos por equiparação. Esses crimes, então, hediondos, eles não têm fiança, são crimes inafiançáveis. Algumas leis especiais extravagantes, algumas leis penais extravagantes, também vedam a fiança. Um grande exemplo que nós temos é o crime de racismo. Então, o racismo é um crime inafiançável, né? Por sinal, tivemos em Cuiabá, na semana passada, não sei se vocês assistiram, uma mulher que se recusou a sofrer uma revista por uma policial negra, né? Então, dependendo da ofensa que ela disse por essa policial, você não vai me revistar porque você é negra, ela cometeu um crime de racismo. O racismo está lá na Lei 7.716/89. O racismo, além de ser inafiançável, ele é imprescritível, né? Colega, só a título de esclarecimento, aproveitando a oportunidade, eu não posso confundir racismo com injúria racial. Aquela do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Injúria racial, injúria preconceituosa ou injúria qualificada são termos de classificação doutrinária. Lá na injúria racial, onde você individualiza a conduta, né? Onde você individualiza a conduta, lá eu tenho a injúria racial. A injúria racial, ela cabe fiança, ela tem prescrição. Então uma das possibilidades da medida cautelar é a fiança. Professor, a fiança tem valores? Sim, a fiança tem valores. Primeiro vamos entender quem pode arbitrar. Fiança serve como uma caução. Fiança serve, por exemplo, para sustentar, para suportar uma eventual condenação, uma eventual indenização, uma eventual custa processual. E a fiança deve ser arbitrada de acordo com a condição financeira de quem praticou o delito. Quem pode arbitrar a fiança? O delegado de polícia ou o magistrado. Só que o delegado de polícia ele tem um teto, ou seja, ele tem um patamar. Esse patamar é definido no artigo 322 do Código de Processo Penal, que determina então que o delegado de polícia somente poderá arbitrar a fiança quando o crime tiver pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Um homicídio, por exemplo, o homicídio simples, que tem pena de 4 a 20, ou o homicídio qualificado, que tem pena de 12 a 30, ou o estupro, que tem pena, se for de vulnerável, que tem pena lá de 8 a 15, se for comum, simples, que tem pena de 6 a 10 anos, o delegado não pode arbitrar, porque a pena privativa de liberdade em grau máximo ultrapassa 4 anos. Mas e aí, professor, quem pode arbitrar a fiança? Nestes casos, o juiz. E vocês terão 2 momentos para a decretação da fiança. O primeiro momento é quando o crime tiver pena privativa de liberdade, conforme o artigo 325, né? Quando o crime tiver pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Então, quando não tiver pena superior a 4 anos, pena privativa de liberdade, lembrem vocês,
Quando eu falo PPL, eu lembro na minha cabeça imediatamente pena privativa de liberdade. Eu lembro daquele grupo musical, né? RPM, talvez não seja da época de vocês, né? Onde tinha lá o cantor Paulo Ricardo, lembram deles? Lembram deles lá? Quando eu falo pena, eu falo RPM, restritiva, P, privativa e M, multa. Não é isso? Lembram disso? Pois é, a pena privativa de liberdade, é o regime, então, fechado, semi-aberto, né? E aberto, tá ok? Então vamos lá. Qual é a fiança, então, se o crime tiver pena privativa de liberdade menor que 4 anos? Diz o artigo 325, inciso 1, que esta pena ficará, que esta fiança será fixada entre 1 a 100 salários mínimos. Se a pena máxima aplicada ao delito for superior a 4 anos, será arbitrada então a fiança no patamar de 20 a 200 salários mínimos. Professor, vamos imaginar que esta pena, ou seja, que esta fiança, a pessoa que praticou este crime, ela não tenha condições alguma de arcar com esta fiança. Ou seja, está desempregada, pai de 20 filhos. Como é que faz? O juiz pode isentar do pagamento da fiança? O juiz pode isentar do pagamento da fiança. É isso que o artigo 325, em seu parágrafo 1º, ele estabelece. Acompanhem comigo. Diz assim o inciso 1. Poderá ser dispensada. Inciso 2. Ser reduzida no máximo em 2/3 ou ser aumentada em até 1000 vezes. Peço aos colegas muita atenção. É uma das questões que mais costumam cair em provas de concursos, exame da OAB. Então, quer dizer que a fiança, ela pode ser dispensada, e neste caso só pelo juiz, ela pode ser diminuída em até 2/3 ou aumentada em até 1000 vezes. Geralmente, quando se cai isso numa questão de prova de concurso, você marca qualquer uma, menos 1000 vezes, né? Professor, então quer dizer que um crime pode ter arbitrado uma fiança em 200 salários mínimos e será aumentada em até 1000 vezes. É isso mesmo. É a previsão legal do artigo 325 do Código de Processo Penal. Maravilha? Tranquilos? Sem crises? Perfeito, então. Então vamos lá. Agora, precisamos, então, começar as prisões. E nós vamos começar com vocês as prisões, né, pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, que ele fala, então, da prisão em flagrante delito. Então vamos começar com a prisão em flagrante. Primeiro, qualquer do povo poderá prender em flagrante, diz o artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo pode prender em flagrante e a autoridade policial deverá prender em flagrante. Tá ok? Bom, tranquilos então. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa prisão em flagrante lá do artigo 301. Ok? Então vamos lá. Aquele que prende em flagrante delito é chamado de condutor, né? Aquele que prende em flagrante delito é chamado de condutor. Aquele, então, que é preso... Perdão aí, foi só fechar a janela ali, colegas. Tá retornando ali que a chuva tá forte. Bom, então, aquele que prende em flagrante delito é chamado de condutor da prisão em flagrante. Aquele que é preso em flagrante é chamado de conduzido. Ao efetuar uma prisão em flagrante, ele deve ser apresentado à autoridade policial, à autoridade competente. Para quê? Para que possa ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante. Ou seja, acontece a lavratura do auto de prisão em flagrante. Neste momento, o delegado de polícia, então, vai ouvir os condutores da prisão em flagrante, vai interrogar o conduzido e vai encaminhar esse auto de prisão em flagrante ao juiz competente. Então, de cara, nós vamos tirar da nossa cabeça aquele folclore que existe que após 24 horas o crime, o agente sai da flagrante, após 48 horas ele sai do estado flagrancial. Isso é balela, isso é folclore.
Na verdade, este prazo de 24 horas existe no Código de Processo Penal. Existe na Resolução 213. Porém, 24 horas, eu peço a atenção de vocês que me acompanhem, por gentileza, lá no artigo 306 do Código de Processo Penal, 306 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo primeiro, vamos primeiro ao caput, diz assim, 306 caput, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, olha o prazo de 24 horas, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Nossa, professor, então quer dizer que esse prazo de 24 horas é para comunicar, é para encaminhar após a prisão o auto de prisão em flagrante. Isso! Para que possa o juiz, então, analisar a legalidade do ato flagrancial. Então, isto é o prazo do Código de Processo Penal. Vou agora na resolução com vocês. E no artigo 1º da resolução 213/2015 do CNJ, ele diz assim: determinar que toda pessoa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente, aqui não tem exceção, obrigatoriamente, em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou a sua prisão ou apreensão. Parágrafo 1º. A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial, que se dará por meio de encaminhamento do auto de prisão em flagrante, de acordo com as rotinas previstas em cada estado da federação. Colegas, tá aí o folclore que existe, ou pelo menos existia na cabeça de vocês. Ou seja, 24 horas após a prisão, 24 horas após a prisão, para a devida comunicação, né, ao juiz competente, e aí, obviamente, aqui estabelecendo aqui pela resolução, que esta 24 horas justamente da comunicação do flagrante, ele tem que realizar esta audiência de custódia. O que é prisão em flagrante, então, professor? Vamos estudar as prisões em flagrantes. É o que mais se pede em prova. E entender a classificação doutrinária. A classificação doutrinária da prisão em flagrante. Vamos a ela. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Começo, então, a estudar as hipóteses de prisão em flagrante e a respectiva classificação da doutrina, o que mais se pede em prova de concurso. 302. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1. Está cometendo a infração penal. Então, o agente está cometendo a infração penal, tanto é que a entrada em uma residência, sem autorização do proprietário de direito, autoriza um ato flagrancial? Sim, artigo 5º da Constituição Federal. Prisão em flagrante. Então, ele está cometendo um ato criminoso, um ato ilícito. Eu posso prender em flagrante? Pode. A doutrina classifica esse flagrante como flagrante real, também conhecido como flagrante próprio. Flagrante real ou flagrante próprio. Está cometendo a infração penal. Inciso 2. Acaba de cometê-la. Acabou de cometer. Já realizou o crime, já realizou a subtração, já realizou a conjunção carnal. Isso também é flagrante. Agora, professor, este acaba de cometê-la tem prazo? Não, tem que ser um prazo razoável. A doutrina classifica este flagrante como flagrante irreal, também conhecido como flagrante impróprio. Algumas bancas preferem o flagrante real, outras preferem o flagrante impróprio. É a mesma classificação, visões doutrinárias de classificações
acerca das prisões em flagrantes, tá? Inciso 3. Quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que se faça presumir ser ele o autor da infração. Aqui eu também tenho uma espécie de flagrante, né? O flagrante também considerado como flagrante impróprio. Então ele é perseguido. Essa perseguição pode durar dias. Dias. Ainda está em flagrante. O camarada fugiu, está no meio da mata. Já estou há 3 dias procurando ele na mata. Eu consigo prendê-lo 3 dias depois. É flagrante? Flagrante perfeito, flagrante legal. Inciso 4 do artigo 302. Quando é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que se façam presumir ser ele o autor da infração. Então ele é encontrado depois do crime com o carro da vítima, com a faca cheia de sangue, com os papéis que ele adulterou. Isso também é ato flagrancial. Isso também é conhecido pela doutrina como flagrante presumido ou flagrante ficto, né? Colegas, a doutrina traz outras classificações. A doutrina traz, por exemplo, o chamado flagrante esperado. O flagrante esperado é válido. Então imagina, por exemplo, que está acontecendo furtos de veículos aqui no bairro Araés, e a polícia então fica na rua ali, esperando naquela localidade onde furtos acontecem toda noite. Quando acontece o furto, ela vai e prende em flagrante. Ela esperou. Tem alguma ilegalidade? Nenhuma ilegalidade. Posicionamento dos tribunais superiores tranquilos, né? O crime legal, a prisão em flagrante legal. Não tem nenhuma ilegalidade. Porém, a doutrina não aceita o chamado flagrante preparado, né? Quando a autoridade então prepara, por exemplo, a venda de uma droga, né? Ela prepara então a possibilidade para um crime. Esse flagrante preparado é vedado pelos tribunais superiores, posicionamento pacificado, uníssono no STJ e no STF, né? Também nos tribunais regionais federais, em relação ao flagrante preparado. O flagrante que não tem evidência nenhuma, um flagrante que é ilegal, tá? Outra coisa, eu tenho o chamado flagrante prorrogado. Alguns falam em flagrante urgido, né? Esse flagrante prorrogado, ele é utilizado, por exemplo, dar um exemplo, fugir um pouquinho do Código de Processo Penal, na lei de drogas, né? A lei de drogas, por exemplo, ela possibilita que o magistrado possa determinar tenha que ter uma autorização judicial. Então, para não realizar a prisão, por exemplo, a droga está passando por uma barreira policial, prorroga-se aquele flagrante para aguardar onde aquela droga será entregue, para que consiga prender o maior número de pessoas, né? É o flagrante urgido ou flagrante prorrogado. Esse flagrante é um flagrante legal, é um flagrante legítimo e ele tem previsão legal em algumas leis extravagantes, porém necessita dessa autorização judicial. O Código de Processo Penal também traz no artigo 303 que como que acontece o flagrante em crimes permanentes. E é muito comum os colegas confundirem o que é crime permanente do que é crime continuado. É diferente um do outro. Crime continuado é aquele que o agente realiza o mesmo modus operandi. Ou seja, então imagina, mesma maneira, lugar, execução, como sendo um continuidade do outro. O camarada que entra nas casas, né, lá no Cochipó, todo dia pela manhã, quando a vítima sai para o trabalho. É crime continuidade, crime continuado, né? Teoria da ficção jurídica, ok? O crime permanente, ele se prolonga, a consumação se prolonga. Por exemplo, o crime de extorsão mediante sequestro. O sequestro aconteceu há 20 dias atrás e a vítima está no cativeiro. No 20º dia, ele é preso. É desmantelado o sequestro. Ato flagrancial perfeito, né? Porque o artigo 303 do Código de Processo Penal assim esclarece. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante enquanto não cessar a permanência delituosa, a permanência do delito. Então, não confundir o crime continuado com o crime permanente. O Código de Processo Penal, ele menciona exclusivamente aqui, né, o crime permanente e não o crime continuado, tá? O artigo 304, ele determina justamente, né, o que deverá fazer o delegado de polícia quando for apresentado
quando for apresentado, né, o conduzido, ou seja, aquele que foi preso em flagrante delito. Então ele traz justamente isso, tá? Eu ressalto na figura do artigo 304 em seu parágrafo 1º, porque ele vem trazendo a questão justamente das respostas. E o parágrafo 2º ele esclarece: a falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com um condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então veja, não foi uma testemunha que presenciou, o delito, mas foi uma testemunha que, para dar valor, para valorar aquele ato processual, ou seja, para que ele tenha validade, é necessário então que essa testemunha deva acontecer. A doutrina traz que essa testemunha é chamada de testemunha fedatária, né? Testemunha fedatária. Essa testemunha fedatária então não presenciou o crime, mas presenciou um determinado ato, né, processual, para que possa então que ele tenha validade. O parágrafo 3º estabelece: quando o acusado se recusar a assinar ou não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão então será assinado também por 2 testemunhas que tenham ouvido a leitura em sua presença, tá? Então isso também é importante, porque caso, né, isso não ocorra, eu tenho um vício, eu tenho uma ilegalidade deste ato processual e ele não pode ser convertido, então, porque ele é um ato ilegal. E aí eu quero fechar a prisão em flagrante com vocês dizendo o seguinte: ao ser apresentado, então, a autoridade competente, o custodiado, ou seja, na audiência de custódia que já vimos no prazo, o juiz pode, então, se entender que este flagrante é um flagrante ilegal, o juiz relaxa o flagrante e coloca ele em liberdade. Então, atenção, colegas, eu não utilizei a expressão revoga. Você revoga a prisão preventiva. Prisão em flagrante você relaxa pela ilegalidade. Porém, se este ato flagrancial foi legal, o magistrado tem 2 possibilidades. Se o ato flagrancial foi legal, o magistrado tem 2 possibilidades. Primeira, ele pode, então, reconhecer uma das medidas cautelares diversas da prisão que já estudamos, ou seja, aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma ou 2 ou mais. E ele pode também, se esse flagrante for legal, ele pode também, se preencher um dos requisitos da prisão preventiva, ele converte o ato flagrancial, a prisão em flagrante, em prisão preventiva. Quais são os requisitos para decretar a prisão preventiva? São eles 313. Acompanhem comigo. Nos termos do artigo, 312, eu falei 313, 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. Então, eu quero deixar nesse primeiro momento para vocês aí a prisão em flagrante, tranquilos, né? Próxima aula vamos começar a prisão preventiva, critérios para aplicabilidade, vamos ingressar, inclusive, discutir aquele tema que foi polêmico no Supremo Tribunal Federal, tá bom? Tem um colega aqui, eu acredito que seja o Ricardo. Ricardo, fizemos uma aula, iniciamos às 19h30, né? Tem alguma pergunta, Ricardo, que você gostaria de fazer, meu amigo? Alô, Ricardo, tá me ouvindo?